Olá, geminianos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Gêmeos. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Gêmeos. O que os queridos e abençoados regidos sob o signo de Gêmeos precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Gêmeos? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Prontos para voar, né, gente? Olha isso aqui. Lindo. Gostei. E não é só um voo qualquer, diga-se de passagem aqui. Gostei. Vamos lá, meus queridos. Bom, tem muita energia forte aqui e boa para vocês. Já gostei desses tons de amarelo, de dourado aqui para vocês. É muito bom, muito positivo. E no final da leitura, quando eu falo para vocês das energias de ativação, né, quando eu falo para vocês dos chakras e tudo mais que estão sendo ativados na leitura, a gente vai trabalhar bem em cima desses tons, tá? Tons de amarelo, tons de laranja para vocês, tá bom? E aqui, vamos lá. Vou começar com essa carta aqui por conta desse arcano maior ser um dos arcanos que está regindo o nosso ano de 2025. Nós temos o Eremita, que é esse daqui, e temos o arcano maior da Lua. Já vou aproveitar que eu tô começando com essa carta e antes que eu me esqueça, já vou deixar aqui no cantinho da tela para vocês a playlist de vocês, Gêmeos 2025. Por que que eu tô fazendo isso? Porque esse arcano maior já vem puxando essa força de conexão com o ano de 2025. E nessa playlist tem a vossa leitura anual, Gêmeos 2025. Então eu recomendo que você aproveite, assista essa leitura e também assista a outra. Caso você já tenha assistido, aproveita e assiste novamente. Por quê? Porque dessa forma você faz o link com as duas leituras com toda certeza. Existe um ponto de conexão, tá bom? E aí você pode pegar mais informações. Além disso, nessa leitura anual, Gêmeos 2025, eu trouxe várias práticas para vocês, assim como nessa aqui que eu também vou estar trazendo. Mas são coisas que você pode estar trabalhando aí, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vocês abrem com essa energia aqui dessa pessoa que tá aqui nessa caverna, que tá aqui aquietando os seus pensamentos, aquietando o seu coração e se iluminando com a sua própria luz. E aqui são vocês. Estes momentos são tão importantes, gente. Por quê? Porque sempre que nós vamos fazer alguma tomada de decisão, e aqui são vocês, sempre que a gente vai fazer uma escolha, sempre que a gente tem uma decisão, algo que às vezes nós estamos enfrentando uma certa indecisão, uma certa, às vezes, incompatibilidade, a gente não consegue encontrar o nosso centro, encontrar o nosso eixo, aquele ponto, sabe, de equilíbrio. Então é muito importante, principalmente por conta do mundo em que a gente vive, que tem sempre tanta informação, tem tanta coisa acontecendo. Fica difícil da gente partir de um ponto de paz para que essa decisão seja assertiva, para que essa decisão seja bem sucedida. E o que me mostra é que, por que eu comecei com essa carta para vocês? Tudo começa a partir desse ponto de paz. E a partir
dessa tomada de decisão que independe da situação que você está aí verificando, que você está aí para decidir, né, para ali bater o martelo, né, e definir qual é o melhor caminho, qual é a melhor situação a ser tomada, mas isso é algo muito bem sucedido, é algo que vai trazer bem-estar para você, que vai se conectar com os seus valores. É muito importante quando nós estamos falando de sucesso, de realização, riqueza, de posses, todas as posses materiais, toda a abundância que a gente possa pensar na nossa vida material. É muito interessante que também tudo isso que está aqui no mundo tangível, no mundo físico, no mundo material, é muito importante que também ecoe dentro da gente essa energia de valores. Ou seja, essa escolha, essa decisão que você toma, ela não só vai trazer muitas coisas boas para vocês, né? Mas também está muito intrinsecamente conectada com valores nobres do ser, com nobreza de caráter, com força moral, ética, entende? Então, por isso que vem essa sensação, olha quantas moedas douradas que esta pessoa tem, né? Aqui são elementais, né? Então, imagina que delícia isso, que satisfação, entende? Essa é a energia que vem para vocês, mas tudo por quê? Porque essa decisão não foi tomada mediante uma situação caótica, não foi tomada mediante, sabe, algo que teve que ser apressado, por exemplo, não, foi dentro do seu tempo, dentro do seu momento, e mediante a luz que você seguiu para então se iluminar, se permitindo confiar naquilo que eu chamo dessa conexão com a nossa divina presença eu sou, que é algo que se comunica através do nosso portal sagrado, do nosso chakra cardíaco. E naquele momento em que a gente está, às vezes, naquele conflito mental de qual a melhor decisão, e aí a nossa mente fica para um lado, para o outro, fica transitando para lá e para cá e a gente não consegue sair do lugar porque a decisão não é tomada, isso vale para qualquer área da sua vida, qualquer situação que de repente você possa estar enfrentando neste momento, tá bom, meus queridos? Lembre-se sempre que é uma leitura geral. E aqui as leituras do canal O Equinócio Tarô, feitas por mim, Anne Marques, elas têm sempre a proposta de inspirar você, de sempre fazer você refletir, se possível, sobre alguma situação, ou de repente, às vezes pode acontecer de ser uma mensagem que vai acontecer lá na frente, né? Então você já tem essa sabedoria, né? Você já tem aquilo para refletir e observar e avaliar e aí sim tomar as decisões mediante aquilo que é melhor para você, aquilo que parte de um centro de paz, de um centro de calmaria, que é o solo fértil. Eu fiz um post falando sobre isso, com essa frase. A paz é o solo fértil de onde tudo prospera e floresce nas nossas vidas. Tanto é verdade que olha esse florescimento, aqui são flores, trazendo essas moedas douradas. Então é verdadeiramente um jardim de ouro aqui para vocês, né? Uma energia literalmente dourada aqui, mas que parte desse senso de paz, desse senso de plenitude. E nesse mundo que é tão desafiador a gente se conectar e ter um minutinho de paz, né? Aqui me mostra o quanto vocês buscam isso num ano, gente, que nós vamos ser chamados em algum momento das nossas vidas, nós vamos estar sendo chamados a introspectar, a voltar para dentro. Para quê? Para que a gente possa sintonizar no nosso próprio sistema de navegação interior e nos transformarmos num farol. Existe uma frase de Ralph Waldo Emerson que fala assim: não vá por caminhos, e olha aqui esse sol, né? Não vá por caminhos que já existem rotas. Pelo contrário, trace você a rota e deixe as trilhas para que outros possam vir. Então, quando a gente se transforma num farol, a gente passa a ser a nossa própria luz, a seguir a nossa própria luz e passamos a iluminar o caminho, deixando um rastro, deixando uma trilha positiva para aqueles que possam vir acompanhando essa jornada e se inspirando, porque aqui nós estamos falando de uma linhagem
para alguns de vocês, tem uma conexão com hereditariedade, com linhagem ancestral. Estão mostrando que vocês estão sendo este sol. Vocês estão sendo este ponto, este alicerce, que talvez ou estão dando continuidade a algum trabalho, alguma coisa, ou até pode ser sobre um valor, sobre uma história, um negócio, né, de alguém da vossa família, um espelho, um exemplo, né, um legado deixado por alguém da sua família, ou de repente é você, essa pessoa que está sendo esse ponto de virada e está sendo a pessoa que está levando essa história em diante. A única pessoa capaz de ser forte e resiliente o suficiente de vencer todas as questões do mundo exterior, de se refugiar dentro do seu próprio íntimo, de estar feliz com a sua própria solitude, que não é solidão, ok, meus queridos? Então, vocês vão sentir que vão existir momentos para vocês em que você vai falar assim, não, vamos supor, né, você sai do seu trabalho e aí tem lá o happy hour, e aí você vai falar assim, não, eu vou para casa, né? Não que você não queira estar na companhia dos outros, mas é que esse momento é importante você estar dentro da sua própria companhia, justamente para que você possa escolher, justamente para que você possa definir. E através dessa conexão com a sua paz interior, você consegue então fluir. Tá bom, meus queridos? Então, é um ano que, para todos nós, tá? Nós vamos estar sendo levados a encontrar em algum momento esse minutinho de introspecção. Pode ser que para alguns de vocês a própria leitura seja essa oportunidade de você se conectar com a sua luz, de você encontrar este acolhimento, como se fosse essa gruta, essa caverna que você possa se sentir acolhida, acolhido, protegida, protegido, e possa sentir que através desta leitura, desta mensagem, desse trabalho feito com tanto respeito, com tanto amor a você que está aí me ouvindo, né, que você possa se conectar com a sua luz e brilhar, gente, porque é para isso, né? Nós estamos aqui para isso, estamos aqui para brilhar. Quando eu falo para vocês que que juntos a gente realmente brilha mais, não é nesse sentido egóico, sabe? Nesse sentido de, eu tô ali me destacando também, mas é nesse sentido, sabe, da gente perceber que nós estamos alinhados com a nossa missão, com o nosso propósito, com aquilo que nos anima, que nos dá tchatcha, que nos dá alegria de viver. Então aqui, teve uma leitura esses dias que eu postei, que eu falei assim, né, tinha um sol também, e aqui me vem muito isso, né, porque a pessoa tá de costas pra gente, né, mas ela tá voltada para o sol. E aqui eu, na leitura eu ainda falei assim, para onde tenha sol, né, como a música, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Então é muito sobre isso aqui, né? São aqueles momentos em que a gente já definiu metas, já ponderou certas coisas, avaliou caminhos e possibilidades. Então, para alguns de vocês existem essas possibilidades. Existe esse movimento dissonante de, ok, eu opto por tal caminho, fico com determinada pessoa, escolho determinado trabalho, vou para outra carreira, faço um determinado curso, sabe assim, quando a gente fica com alguns questionamentos, e isso é muito legal, isso é muito salutar, porque é através deste levantamento, destes questionamentos que a gente consegue navegar pelo grande oceano das nossas vidas. Senão a gente fica só ali e não sai do lugar. Né? Então é importante às vezes virem, né, esses pensamentos, esses questionamentos. E aí, no momento em que você define, você faz o seu planejamento, você faz as suas avaliações, pondera, isso tem que estar intimamente, como eu falei, conectado com os seus valores. Então não é apenas algo essencialmente racional, entende? Nós estamos falando sobre uma conexão, é aquilo que eu chamo de experiência centrada no nosso coração, mente e coração, né? Consciência e coração. Então a gente sai do aspecto racional, estritamente racional, e a gente se conecta com a nossa consciência, com a nossa divina presença eu sou, fazendo essa ponte, que de lá
Nunca a gente vai tomar uma decisão errada, porque é a porta de comunicação com o divino, nossa divina presença eu sou se comunica diretamente com o coração do universo, então é certeza, é certo, ok? E isso ecoa dentro de nós como aquela alegria, aquela inspiração, aquela vontade, é o tchatcha, né? Então assim, criatividade, disposição, enfim, aqui nos anima, literalmente, né? Então a gente cria esse campo de conexão dos nossos pensamentos com o portal que não é aquela coisa passional, emocional do coração, mas sim do chakra cardíaco, que depois lá no final da leitura, mais pro final da leitura, eu explico para vocês, tá? Mas aí a gente faz esse casamento de forças, ok? Une isso e encontra aquilo que é melhor. E definindo isso, você segue na direção dos seus propósitos. Você segue na direção daquilo que é melhor para você. E o que é melhor para você? É seguir na direção daquilo que te ilumina. Mediante um planejamento anterior. Mediante até que passar um tempo avaliando isso sem pressa, mas passando um tempo ali, fechadinho para balanço ali na sua, né, na sua gruta, na sua toca ali, e processando até que você decida. Leve o tempo que for necessário, porque às vezes uma decisão apressada não é uma decisão que vai fazer você brilhar em todos os sentidos. Então, você toma essa decisão, segue na direção desse seu propósito, e aqui, gente, vem uma energia maravilhosa de oportunidades. Existe um pensamento que diz assim, que quando a gente começa a caminhar, o caminho se abre e o universo inteiro, a providência divina inteira vem em nosso auxílio. Então aqui são vocês exatamente dispostos a seguir em frente, dispostos a se lançar. Então nós estamos falando de um momento super favorável para dar início a projetos, pode ser que sejam projetos pessoais, pode ser que sejam questões aqui relacionadas ao seu bem-estar, porque aqui tem muita saúde, muita disposição, muita felicidade, muita alegria. Pode ser que sejam sobre ambas as coisas, exemplo, um conflito existencial por estar vivendo uma vida que não é a que você gostaria. Exemplo, ir todos os dias para um trabalho ou estar ao lado de uma pessoa que está afetando a sua disposição, por exemplo. Entende? E aí, assim, aquela coisa, né, que a gente se vê, que nem naquela brincadeira que a gente tinha quando nós éramos menores, né? Que ficava uma turma puxando um cabo de um lado e uma turma puxando o outro cabo de outro. E aí vencia quem passasse do centro ali, né? Então, dentro da gente fica uma incompatibilidade insana, porque o corpo vai. Então, por exemplo, o corpo vai para o trabalho, o corpo fica com aquela pessoa, mas dentro de você não tem nada a ver com aquela situação. E aí, de tanto a gente insistir numa situação assim, a gente acaba afetando toda a nossa prosperidade, toda a nossa abundância, todo o nosso trabalho e missão de vida, toda a obra das nossas vidas acaba não florescendo, acaba não ficando toda dourada assim, né? E a gente começa a enfrentar certos entraves, como por exemplo relacionados à nossa própria prosperidade. Lembrando que prosperidade não é só sobre dinheiro, mas é a idade próspera, prosperidade, a idade que é próspera, ou seja, o momento da minha vida que é próspero, que é salutar. Em que sentido? Em todos os sentidos, ou seja, eu me sinto bem fazendo o que eu estou fazendo, com quem eu estou vivendo, com quem frequenta a minha casa, com quem frequenta a minha vida, e tudo o que eu estou vivendo aqui, tudo que você está vivendo, te preenche. E você olha ao seu redor e o que você sente? Satisfação por tudo que você cultivou, por uma decisão assertiva que foi digerida, discernida no seu íntimo e através dessa emancipação, desse salto de fé, desse ímpeto, porque aqui temos que ter um pouco desse ímpeto, né? Aquela frase do Einstein que eu falo para vocês, a vida é como andar de bicicleta. A gente tem que se manter em movimento, senão a gente cai dela, né? É preciso se manter em movimento para não cair dela, essa é a frase. Então, assim, é sobre isso, é sobre seguir. Como? Da maneira que é melhor para você. Quando? Sempre.
Porque nós vamos estar sempre seguindo na direção da luz. Sempre vamos estar nesse caminho evolutivo. Sempre seguindo na direção dessa luz. Que luz é essa? A luz do divino, a luz de Deus, do universo, da providência divina, de tudo o que é, foi e sempre será. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura é essa? Então, é um momento super favorável para vocês, tá bom? Estarem fazendo os vossos planos. Não são coisas que devem ser aceleradas. Nós estamos falando aqui de decisões. Sempre que a gente vai tomar uma decisão nas nossas vidas, é muito importante, por isso, o cuidado em passar uma mensagem desse teor para vocês, porque não sou eu e nem as cartas, né, que vão dizer é isso ou aquilo. O que as cartas sempre vão trazer são apontamentos, são tendências. E aí, mediante as nossas escolhas e as escolhas, né, que a gente vai fazendo, os caminhos que a gente vai delineando, a gente vai moldando aquelas configurações, né? Então é muito importante esse cuidado que eu tenho de passar a leitura para vocês. Por quê? Porque nós estamos falando de decisões majoritárias aqui, de decisões que vão afetar a sua vida financeira, a sua vida, pode ser que seja sobre relacionamentos, né? A sua vida afetiva, entende? Então aqui nós estamos falando de um momento para vocês de avaliação. Pondere, traga tudo isso para dentro de você e faça uma prática que eu acho muito legal. Acho muito legal mesmo. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida e sempre deu certo. Então, se deu certo para mim, eu passo para você. Está vindo para passar, eu vou passar. Então, por exemplo, quando nós estamos naqueles momentos de indecisão e a gente tem várias opções, às vezes até mais do que duas, né? 3, 4, enfim. O que você deve fazer? Pega um papel, porque quando a gente tem quando a gente coloca no papel, a gente consegue ter uma visão, assim como as cartas, assim como eu estou vendo as cartas e vocês estão vendo as cartas comigo. Então a gente consegue ter uma visão do todo. Então pega um pedaço de papel, coloca ali quais são as opções que você tem, quais são os prós, quais são os contras. Se imagine naquela situação. Se imagine vivendo. Exemplo, você tem 2 trabalhos, ou você está num trabalho e tem uma opção que surgiu para você. Se projete, o que você está, você já sabe, ok, mas e o outro? Se projete naquele cenário, mas seja muito, muito, muito assim, mais perto do que você pensa ser o mais fiel possível, tá? Dessa realidade. Então coloque os prós, os contras, o deslocamento, o horário que você vai trabalhar, o valor que você vai ganhar. Entende? Estou dando um exemplo, mas isso pode ser sobre relacionamentos afetivos, amorosos, né? Ou podem ser sobre vários ajustes que você tenha que estar ponderando sobre a sua vida. Às vezes é trabalho, às vezes é família. Às vezes é família e um relacionamento, por exemplo, de casais, e mais a família que você está ali, né, avaliando. Então, assim, coloque tudo ali e você vai somar. O que deu mais de positivo? Né? O que der mais positivo é uma tendência favorável para você. Eu sempre fiz isso e sempre fui, gente, mediante aquilo que meu coração estava falando para mim, né? Então, sempre seguindo a direção daquilo que me iluminava, daquilo que fazia a minha luz brilhar, daquilo que me conectava com o meu propósito. E lembrando sempre que para que essa pessoa chegasse aqui nesse ponto de esperar a oportunidade certa de dar o movimento, né, de dar o passo, aqui é sobre aquela iniciativa, é a vida chamando você a tomar uma decisão. Não estou dizendo que deve ser apressado, como eu bem falei, inclusive tem uma frase do querido professor Hermógenes que fala assim: o mundo normal nos distrai, e se nos distrai, logo nos trai. Então é muito importante que a gente não faça as coisas no ímpeto, no afã, no frisson das emoções, né? Não é legal tomar uma atitude assim, não é algo que nos conecte à prosperidade. Com certeza vai dar lambança, né? Então aqui, o que acontece, né? A gente, quando vai tomar uma decisão, na grande maioria das vezes, algumas coisas vão ficar para trás. Então, por exemplo, se você tem 2 caminhos para escolher, você vai escolher um e o outro vai ficar para trás. Então, fazer esse movimento de que a vida te pede uma ação, te pede um movimento, porque senão a gente fica só pensando e não saímos do lugar. E aí, dentro desse conflito mental,
a mente que entra num mecanismo de proteção. Então, imagine uma tartaruga que, se ela se sente ameaçada, ela entra toda para dentro do casco e você não tira a bichinha lá de dentro, né? Você não vê o rostinho dela, você não vê as patinhas, você não vê nada, porque ela entra lá. E vários bichinhos são assim, o tatu é assim, por exemplo, né? O caramujo, né? Enfim, vários são assim. Então, é isso. A mente tem exatamente esse mecanismo. Se a gente fica num conflito muito grande mental, vou para cá, vou para lá, faço isso, faço aquilo, escolho isso, escolho aquilo. A mente entra nesse mecanismo de fuga, nesse mecanismo de defesa, de correr, ficar, o que fazer? E aí ela se protege e dali não sai mais nada. E a gente só fica gastando energia sem movimentação, sem ação. Então, nesse momento de ação, nesse momento de deslocamento e que a vida te pede isso, muitas coisas vão ficar para trás. Esse ano é um ano que fala de colheita. E aqui nós estamos falando, gente, não é só de uma colheita, é da super colheita, entende? E esse ano, por ser um ano 9, por isso que eu falei para vocês da leitura, não esqueçam de olhar essa leitura, tá, gente? É muito importante você fazer esse link, tá? Sempre que eu disponibilizo para vocês são ferramentas para essa reflexão interior. Então, quanto mais você investir em você, quanto mais você investir na sua vida, melhor para você, tá? Muitos de vocês perguntam, Anne, mas as leituras de Gêmeos, ou até outros signos também, não são semanais? Não, gente, as leituras aqui do canal são quinzenais. Então nós temos 12 signos, eu faço 6 numa semana, depois eu termino os 7 na próxima semana e aí recomeço de novo, tá? A minha dinâmica é um pouquinho diferente, tá, dos outros colegas aqui na plataforma, porque eu espero a energia se transformar para que a gente possa fazer uma nova leitura. Na época que eu fazia leitura particular, eu sempre dei um lastro de no mínimo 3 meses para fazer outra leitura comigo, né? Porque se a gente fica tirando um monte de carta, vira uma lambança, né? Então assim, não é legal, né? Então assim, a ideia aqui é o quê? Como as minhas leituras são muito completas, né, no sentido de informação, depois confirmação com os oráculos, depois nós vamos para a parte prática, tem um monte de coisa que eu passo para vocês que são importantes e que tem a ver com a leitura. Então, qual é a ideia? Que você tenha tempo de assistir. Em 15 dias, você assistiu uma leitura de 1 hora. É mais ou menos o tempo que o pessoal costuma fazer aí na plataforma. Tá? Então, assim, é uma leitura aí de 20, 30 minutos, você fragmenta isso em 15 dias, dá muito bem tempo de você assistir. E a ideia é que você invista em você, né? Que você tenha que você possa se sentir assim, num ambiente de acolhimento, num ambiente de cuidado, sabe? Num ambiente salutar. Eu sempre procuro fazer com vocês uma experiência única, um momento sagrado, um momento de paz profunda, que é algo que a gente pouco encontra no nosso mundo, né? É algo que a gente tá tudo muito projetado para o prático, não que eu seja contra, tá? Eu sou uma pessoa prática, mas não nesse sentido como a gente está vivendo, né? Então, assim, para o prático, para o rápido, para resultados rápidos, tudo muito raso, entende? Então, a ideia é que você possa ter esse momento para aprofundar em quê? Em si. E é por isso também, falando sobre esse aprofundar, vou fazer com vocês um mantra. Mas antes, deixa eu aproveitar e já dar um recado que eu acho muito importante, que eu tenho feito aqui com vocês. Eu tenho deixado livros, tá? Então eu falei sobre o professor Hermógenes, eu vou deixar um livro aqui do querido professor Hermógenes para vocês. Eu falei do Ralph Waldo Emerson, vou deixar um livro aqui também para vocês, que são coisas que eu falo às vezes nas leituras, às vezes não sempre, né? E dependendo do que eu venha a falar, eu trago um título para vocês e eu deixo aqui na descrição para vocês, tá? E lá no meu site
você tem a possibilidade de ver toda a lista completa dos livros que eu recomendo gentilmente para vocês nas leituras e também dos decks que eu tenho na minha coleção, tanto de tarô quanto de oráculos, tá bom, meus queridos? Pensando justamente em contribuir para as vossas vidas, com muito amor, com muito carinho e com muito respeito, tá bom? Então vamos lá, vamos aproveitar essa energia maravilhosa para vocês, de oportunidades, de coisas boas chegando para vocês, tá? Aqui nós temos um momento realmente muito fértil, muito potente, muito próspero, tá? De coisas muito boas chegando para vocês, porque vocês fizeram essa conexão, vocês fizeram essa ponte, tá bom, meus queridos? Então vamos potencializar esta energia tão maravilhosa para vocês, e aí depois eu vou tirar uma mensagem com este deck de tarô, que é Pititico, mas eu vou tirar uma confirmação, tá bom? Para vocês. Então vamos lá, o mantra que vem para passar para vocês, nossa, tem vários aqui que me vêm. O mantra que vem para passar para vocês é o seguinte: eu sigo no caminho da prosperidade. Eu sigo no caminho da prosperidade. Mais uma vez, eu sigo no caminho da prosperidade. E eu decreto, está feito, e assim é. Tá bom, meus queridos? Então leve essas palavras, guarde-as dentro do seu coração e afirme sempre que você sentir a necessidade de se conectar com aquilo que é prosperidade para você. Afirme estas palavras de poder, de que você está seguindo no caminho da prosperidade. Porque às vezes, naquele momento de dúvida, a gente fica ali mais na dúvida ainda, né? Parece que a gente está mexendo ali uma panela e não sai daquilo, o caldo não engrossa de jeito maneira, né? Fica, e a gente quer que o negócio engrosse e não vai. Então, ou reduza, né? E não sai do lugar. Então, quando você estiver num momento assim, faça este mantra, já afirmando muito antes, tá? Já afirmando muito antes de que você já está nesse caminho da prosperidade, muito antes da escolha. Tá bom, meus queridos? E lembrando que, por ser humano de grandes colheitas, muitas coisas também vão ficar para trás. Então, como eu estava falando aqui sobre essa energia que abre a vossa leitura, existem coisas que não vão acompanhar. Então, a partir do momento em que uma escolha foi feita, a outra opção vai ficar para trás. E faz parte dessa frequência desse ano. Muitas coisas vão desabrochar, e outras coisas vão definhar, faz parte desse processo, para que a gente possa seguir. Aqui existem asas. Então pensa numa borboleta, por exemplo, né? Uma borboleta não vai voar carregando uma pedra, né? Ela vai voar livre, leve e solta. E aqui são vocês. Então não existe o peso nem mental, nem da dúvida, nem da incerteza. O que traz a certeza aqui é, primeiro, o planejamento que foi feito, ok? E a energia de leveza, de sentir um chamado na direção de algo, na direção de um caminho, na direção da prosperidade, na direção daquilo que é divino para você, da sua divindade interior, que é o divino que habita dentro de cada um de nós, porque nós somos emanações do divino neste aqui e neste agora. E sem culpa, sem ficar, sabe, mas será isso, aquilo? Não sinto isso para vocês neste momento. É uma energia de libertação muito grande e é aquele ponto em que tocou a trombeta, a gente não tem mais o que fazer. É bem aquilo, dormir de um jeito, vou acordar de outro. E como eu disse para vocês, um momento super favorável de vocês estarem sim sendo muito bem sucedidos com esse passo dado, com essa escolha feita. Então aqui para mim vem uma tendência super forte e super favorável de que essa escolha leva vocês para um caminho próspero. Podemos estar falando de um relacionamento próspero, com toda certeza. Vamos supor que você estava em dúvida entre duas pessoas. A opção que você escolhe é a opção que vai te trazer uma base muito bem estruturada. Aqui nós estamos falando de casa, estamos falando de família, entende? Pode ser que seja uma família só de duas pessoas, mas é uma família que você começou. Então estamos falando de casa arrumada, de estrutura financeira, de base financeira,
entende? Ou pode ser que seja uma família que de repente você venha formar com filhos e tudo mais, tá? Com essa determinada pessoa. Ou se for sobre trabalho, um trabalho muito bem sucedido, que te dá base, que te dá esteio, que te permite comprar coisas, que te permite proporcionar para você, para quem você ama. Gente, nós estamos falando de fartura aqui. E o mais importante de tudo, por quê? Não adianta a gente ter um monte de coisa se dentro de nós fica aquele vazio, fica oco. E aí a gente não entende esse tar do vazio existencial. Por que esse vazio existencial? Que a gente tanto se conecta e a gente tanto fica se perguntando por que às vezes a gente tem tantas coisas maravilhosas, mas o vazio, que você vai lá e compra uma coisa e vazio. O consumismo exacerbado. Já eu preciso comprar determinada coisa. Será? Para preencher o que está faltando? Né? Então, é aquele momento em que você tá tudo bem. Por quê? Porque a escolha que foi feita não foi feita de uma forma mecânica, de uma forma passional, impulsiva na pressa. Não. Foi feita mediante a conexão com esse chamado interior e principalmente com valores. Essa pessoa não conquista toda essa riqueza, toda essa prosperidade, se ela não tiver valores, se ela não tiver nobreza de caráter. E como eu disse, para alguns de vocês pode ser sim, e aqui vem forte isso, prestem atenção nisso que eu vou falar para vocês agora, porque para alguns de vocês, lembrando que é uma leitura geral, então é para alguns de vocês, é sobre aquelas escolhas que em algum momento da vida você vai ser chamada, vai ser chamado a seguir no seu propósito. E o que eu quero dizer com isso? Legado, tradição, clã, uma energia que vem de família. Anne, não sei muito bem o que é isso. O que você quer dizer com isso? Vamos lá. Uma receita, vou dar um exemplo, tá, gente? Pode ser para cada um de vocês, vai ser um cenário, mas usa isso para ilustrar, tá bom? Uma receita que a sua tataravó fazia de um biscoito, de uma bolacha. Né? Aqui na minha região a gente fala bolacha, mas eu sei que tem algumas regiões do nosso Brasilzão que é biscoito, tá, gente? Então não liga não, se você entender como biscoito é bolacha, tá tudo certo. Enfim, e aí a sua tataravó fazia isso. E ela trouxe isso já de pequena. E aí passou para sua avó, que passou para sua mãe. E aí chega em você e você sentiu uma ideia de fazer essas bolachinhas para vender. Gente, e ainda por cima, se eu tô falando, é porque é para vender. Tá? E aí você vai fazer essa transição, você vai fazer esse planejamento, você vai fazer sua contabilidade, entende como é que funciona aqui a leitura de vocês? É nesse sentido. Então vamos supor, não estou dizendo que você tem que largar o seu trabalho para vender as bolachinhas, não é isso. Mas você vai fazer essa transição de uma forma muito tranquila, muito pensada, muito planejada. Porque se já começou esse conflito, é porque a vida está te chamando a dar o passo. E alguma coisa vai ficar para trás. E o que eu vejo são vocês em conexão com essa energia, assim, mantendo vivo esse legado ou sendo a única pessoa da família que vai ter a coragem, a valentia de fazer essa história ser real. A história das nossas vidas, das vossas vidas. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta belíssima leitura para os queridos regidos sob o signo de Gêmeos. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, por todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por todo esse carinho. Estejam certos que chega aqui sim no meu coração, como um forte abraço de luz, e eu recebo aqui como todas essas flores que envolvem, que abraçam aqui este ser,
nessa gruta, né? Este elemental aqui nesta gruta. Eu envolvo, me sinto assim acolhida por todos vocês, tá bom, meus queridos? E retribuo, com toda certeza retribuo este amor, que vocês possam sentir o meu carinho, o meu respeito, a minha gratidão por tudo que vocês são para mim, tudo que vocês fazem por mim, tá bom? E que vocês possam ser infinitamente abençoados com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro, que já tá aqui para vocês, né? Estendida a cada um de vocês e aos seus também. Olha o que veio aqui, misericórdia. Meu Deus do céu, eu amo essa carta. Então vamos lá. E assim é. Gêmeos, gente, esse ano para vocês está demais, né? Dá uma olhadinha lá na leitura de vocês de 2025 que vocês vão ver o que eu falei na leitura sobre o ano de vocês. Está demais, tá uma coisa assim sensacional. Vou pegar mais duas que são cartas de confirmação aqui para mim, tá? E aí nós vamos fazer então a nossa parte, prática. Eu tenho aqui alguns decks para fazer com vocês. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais veio. Olha isso, misericórdia. Uau, gostei muito. Bom, vou começar com essa. E essa carta é tudo, né, gente? Essa leitura tá bem forte para vocês, né? Existem momentos das nossas vidas, e aqui tem um trabalho lindo de Anahata Chakra, e eu tinha falado sobre isso. Nós vamos trabalhar este chakra. Deixa eu já aproveitar. Eu vou deixar esse deck aqui, que é um deck pequenininho, mas é um deck muito, muito, muito poderoso. E ele traz energias dos chakras e alguns cristais também pra gente ver. E aí, no momento em que eu for falar dos chakras, a gente vai unir tudo isso, tá? Então, assim, existem momentos das nossas vidas em que até o fato dessa indecisão, se a gente começar a criar o hábito de sentir as nossas emoções, a energia em movimento, a gente vai começar a perceber que aquela dúvida, aquela incerteza começa a dar uma angústia. E parece que o nosso coraçãozinho virou um botão, né? Ele se transformou num botão. Virou o tal do caramujo que eu falei para vocês, né? E aí ele se encolhe todo, né? Perceba isso. Quando a gente começa a pensar demais, não chega em lugar nenhum, dá uma angústia, aquela sensação de impotência. Então, meus queridos, chega um determinado momento das nossas vidas em que, quando a gente tem que fazer essa decisão, isso tudo está acontecendo por quê? Porque tá muito, 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 demasiadamente te cobrando demais. E quando a gente vem falar de perdão, muitas vezes a gente pensa, na maioria das vezes, né, quando a gente fala de perdão, a gente pensa em perdoar alguém. Mas a gente esquece que a gente tem que também se perdoar. Porque aí o que acontece? A gente fica pensando assim, mas se eu fizer tal coisa, mas e aí a gente começa a pensar num monte de gente, num monte de outras situações e vem aquela culpa. E aí o coraçãozinho, fecha de novo. E aí fica como? Fica pesado. Começa a se transformar num fardo aquilo. Porque a gente não sai do lugar. Porque o peso da indecisão. A cabeça começa a ficar pesada. Não é assim que a gente se sente? Então, o que essa carta vem trazendo para vocês é sobre essa liberação. E inclusive com relação àquele suspiro, aquela paz, aquela tranquilidade de saber que você está seguindo na direção da prosperidade. Com confiança, com valentia, com certeza. Porque você sabe. Porque você confia em você, porque você confia na providência divina que está sempre te guardando, está sempre guardando toda a jornada, todo o caminho, todo o processo. E alivia o seu coração também no momento em que você se perdoa e se permite viver a sua trajetória, o seu caminho, a sua história, que nem na frase de Ralph Waldo Emerson que eu falei para vocês. A coragem de seguir por um caminho que ninguém seguiu. E você tem essa coragem.
Então essa carta vem falando exatamente sobre isso, sobre essa leveza. E se você estiver sentindo, por exemplo, tá, gente? É claro que não substitui um tratamento, não substitui um profissional, tá? Que vai avaliar disso, que vai cuidar, né? Como existem os médicos da alma e o médico da matéria, né? Então, assim, existem os tratamentos e tudo mais, tá aí para isso, né? Para a gente avaliar, mas é uma coisa para você pensar. Como eu já fui professora de yoga, hoje eu só sou yogini, só sou praticante, mantenho yoga vivo na minha vida, na minha conduta, no meu estilo de vida, porque yoga não é só o que a gente faz num tapete de yoga, yoga é o que a gente faz como um estilo de vida, né? É um estilo de vida. Tanto é que nós temos códigos de ética, códigos de conduta, tá? Mas pela questão de lidar quando você é o professor, você vê a linguagem corporal dos seus alunos, né? Então, assim, se você está, por exemplo, com cansaço, fadiga nas pernas, e as pernas, sabe quando a gente vai na ginástica, na academia, e aí as pernas, misericórdia, no dia seguinte? Parece que está pesando 10 quilos cada uma. Então, se as pernas estão pesando, se a lombar está pesando, se os ombros, o trapézio, região do pescoço ou a cabeça, misericórdia, precisa avaliar, tá? Precisa avaliar. Tá pensando demais, a cabeça começa a pesar. Para um pouquinho, traz isso para o centro do seu coração, faz a listinha, tá? Faz essa listinha, com toda certeza você vai definir o melhor caminho para você. E se perdoe, tá? Não carregue a culpa de, mas e aquilo e o outro. Gente, misericórdia, a vida é sua. A vida é sua e a única pessoa que você deve algo é a Deus. Então, consciência tranquila. Lembra dos valores? É por isso que vem essa prosperidade, porque você está em sintonia com os seus valores. Você não está indo contra aquilo que representa quem você é em essência, porque quando acontece o contrário, aí realmente a gente vai viver que parece que está arrastando um grilhão, né? Mas se você está seguindo mediante quem você verdadeiramente é, de deitar a cabeça no travesseiro, estar em paz com a sua consciência, com a verdade, de se olhar no espelho e estar satisfeito com a sua própria vida e com as escolhas que você vem fazendo e com a sua conduta de vida, de mundo, finito, basta, tá bom, meus queridos? Então aqui vem trazendo essas confirmações, energia do número 0 aqui para mim, olha só que interessante, o 0, o 11 e o 10. No ano 9, para vocês, a energia do basta, do 10, e aí o novo começo. E antes disso, aquela energia de, opa, vamos lá, vou começar tudo de novo. Então existe sim uma frequência aqui de um novo caminho. No Rider-Waite tradicional de Pamela, né, na arte da divina Pamela, a gente tem a carta do louco, que é essa daqui, o arcano maior do louco, que pode tanto representar o início quanto representar o final, por isso que ele é o 0, ok? Ele tem o sol lá também. E aqui o sol também, de novo para vocês. Então é seguindo no caminho da luz e da prosperidade. Seguindo no caminho do divino e da prosperidade. Você pode até mudar o mantra, tá bom? E aumentar e fazer ele dessa forma. Eu sigo no caminho do divino e da prosperidade. Porque com certeza, quando a gente segue num caminho que é divino, que é repleto de honra, repleto de valores, estamos alinhados com o nosso chamado, com a nossa missão, é óbvio que a gente vai se iluminar, né? É óbvio isso. E o que seria a vida se não isso? De nos iluminarmos, de liberar aquilo que não tem que fazer parte das nossas vidas e escolher aquilo que é melhor. É sobre isso, né? Inclusive, vamos fazer este mantra também. Eu escolho o que é melhor para mim. Eu escolho o que é melhor para mim, para minha vida. Tá bom, meus queridos? Então essa carta aqui, ela me traz esse senso de confiança, de fé. Não é num sentido insano, né? De, como eu falei para vocês, existe uma energia, existe o ímpeto, mas o ímpeto vem aqui com essa frequência de discernimento, com essa frequência de planejamento, de avaliação. E eu espero o melhor da vida mediante todo este planejamento, que é claro, a gente sabe que todo movimento inicial sempre pode abrir espaço, né? Pode abrir espaço para
inúmeros desafios, assim como muitas conquistas, mas isso é vida. Né? Isso é vida. É óbvio que na história das nossas vidas nós vamos ter muitos acertos, mas igualmente vamos ter muitos erros. Mas tudo isso nos constrói. E o planejamento vem para nos dar um norte, para nos dar um fluxo. Né? Um fluxo de direção. Opa, desviei um pouquinho, não, mas eu vou voltar, porque eu sei que é ali que eu quero ir. Eu sei que é ali na direção do sol. Eu escolho sempre o que é melhor para mim. Então, peraí, eu vou dar uma arrumadinha aqui e ali, mas eu vou voltar para o eixo, vou voltar para o meu caminho. Tá? Então, me traz essa energia realmente dessa movimentação, dessa ação. Tá super confirmado para mim aqui. E aqui também essa energia de eu vou avaliar tudo, tá bom? Essa carta aqui também trazendo esse senso de equilíbrio. E aqui, gente, eu vou aprofundar numa coisa muito legal para vocês, porque não dá. Vocês sabem que não dá, eu não consigo. Ai, meu Deus, eu não consigo simplesmente passar como se, sabe, não consigo. E são os meus valores, sabe? Eu não consigo passar a informação assim, sabe? Sem eira nem beira para vocês. Não dá para fazer isso. É reduzir demais. Eu falo para vocês, é um deck pequenino, mas é um deck extremamente potente. E não dá para passar batido assim. Então vamos lá, essa carta ela tá inspirada, é o Arcano da Justiça, e ela tá inspirada aqui, traz uma inspiração à deusa egípcia, né, Maat, na qual existe a crença mediante a filosofia, né, egípcia, a mitologia egípcia, de que quando a gente faz a passagem, o nosso coração é pesado com uma pena. E aí, três pontinhos. O nosso coração deve ser mais leve que a pena. Do contrário, a gente não adentra aos grandes portais dourados, né? Ou seja, não adentramos ao reino dos céus, né? Isso é uma mitologia, ok, meus queridos? Mas tudo isso para falar o que para vocês? Sobre o chamado. Quando a gente vive uma inverdade, aquilo que eu falei para vocês, que parece que o corpo tá indo, mas a consciência, a alma, o purusha, o self, enfim, a consciência tá em outro lugar, começa a pesar. E o nosso coração fica como? Né? A gente não consegue alinhar os nossos propósitos, a gente não consegue se alinhar a nossa vida, a vida fica sem graça, fica sem brilho, parece que tudo perde, né? O brilho, perde o glitter, né? Adoro um brilho, gente. Então, assim, sabe? Acho que dá pra perceber que eu gosto de brilho, né? Então, assim, perde. Então, essa energia aqui me mostra duas coisas. Tudo aquilo que é seu sempre encontra uma forma e chega até você, a energia da justiça divina, abrindo frentes, inclusive com relação a processos judiciais aqui para vocês. Então, por exemplo, coisas associadas e que poderiam até estar causando, aqui para alguns de vocês isso é bem específico, poderiam estar trazendo um certo conflito interno, esse conflito mental, por conta de um dinheiro, às vezes, que estava preso, de uma causa que não estava transitando, né? Aqui é sucesso para vocês, tá? Aqui é super favorável essa tendência de ganho de causa, tá? Do dinheiro ser movimentado, daquela herança ser desbloqueada para vocês, tá? Fluindo para vocês, tá? Ou também daquele dinheiro, daquela herança estar servindo agora sob uma forma de algo bom que chegue até você, porque a leitura de vocês tem essa energia de coisas boas chegando na vossa vida, no vosso caminho, esperando sempre o melhor, sempre, claro, mediante as nossas ações, porque não adianta a gente estar receptivo para receber o melhor se nós não estamos prontos dentro, se no nosso íntimo, nosso coração não está pronto para receber. A gente pode ter até a vontade, mas se as curas não forem feitas, não adianta, vai bater e voltar. E aqui bate e fica, né? Então o que vem aqui para vocês é isso, sabe? Essa energia primeiro dessa cura, desse auto-perdão, desse reconhecimento daquilo que é melhor para você. Aqui tem uma energia sim ligada à justiça, questões aqui burocráticas, questões relacionadas a documentos, e tem sobre essa nobreza de caráter, que é o que vem muito forte, e é aquilo que eu falei sobre o que nós vamos
no equacionamento eu vejo a vida como uma grande expressão matemática. Matemática para mim, gente, depois dá uma olhadinha lá no site, vocês vão entender por que eu falo tanto de matemática, né? Tem a minha história um pouquinho lá no site, e aí vocês vão entender por que eu falo tanto de matemática, né? Eu sou apaixonada por matemática. E a matemática, para mim, é uma linguagem, e a linguagem da vida. A matemática está em tudo, tá? No nosso DNA, tá nas plantas. A matemática está em toda a obra divina. Tá no tarô. A tarô é matemático, né? Nós temos números para quê, né? Então, assim, os números falam por si só, também, juntamente com as imagens. Então, se você une as duas coisas, uau, né? Então, assim, essa frequência, né? Essa potência do equacionamento das nossas vidas. Então, o produto final da nossa existência. Qual é o produto final de tudo aquilo que a gente viveu? Né? O resultado deve ser, assim como essa carta, um coração que seja puro, um coração que seja cheinho, repleto de valores nobres do ser, de valores divinos, de valores crísticos, dourados, iluminados, né? Que a gente possa verdadeiramente perceber esse crescimento, perceber esta emancipação. E o saldo, no final, daquele igual, né? Assim como aqui essa balança, seja positivo, seja muito, muito, muito rico neste sentido. Afinal, é isso que vai restar. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Então, eu vou tirar uma mensagem para vocês com este deck e aí nós vamos fazer a parte prática da nossa leitura. E tem um mantra que eu quero passar para vocês, que quem já tem assistido aqui as leituras do canal desde fevereiro, desde o dia 4 de fevereiro, gente, como o tempo está passando rápido, né? Viu que eu comecei esse projeto de luz, quem me acompanha lá também na outra mídia viu. Um mantra de luz, um mantra para a gente trabalhar no ano de 2025. Então, quero passar este mantra porque foi algo que eu prometi, que eu me comprometi a fazer até o final de 2025 e nós vamos fazer juntos agora. Mas antes eu vou tirar aqui, vamos lá. Gêmeos, ai que lindo. Nossa, eu falando sobre isso e vem essa carta. Oh my goodness, eu fico emocionada. Olha. Falando de asas, as duas cartas saem juntas. Meu Deus, é muita sincronicidade, né? Tô emocionada demais. Bom, o mantra que vem para passar para vocês, gente, que faz parte desse, o nosso mantra de luz aqui no canal O Equinócio Tarô, é o seguinte: todos os dias de manhã, quando você for, assim, saudar o seu dia, receber o seu dia de braços abertos, coração aberto, você vai repetir as seguintes palavras: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Eu celebro a minha vida. Eu celebro as minhas conquistas. Tá bom, meus queridos? Este mantra é esse projeto, né? E a ideia é que a gente possa já começar o nosso dia assim, trabalhando dentro daquilo que a gente tem que atingir, né? Que a gente quer atingir, trabalhando dentro de tudo aquilo que a gente já conquistou, que a gente vem conquistando neste hoje, que a gente vai conquistar e, acima de tudo, sendo gratos por esta incrível oportunidade que é o presente, a dádiva das nossas vidas. Nós ajudamos a nossa própria vida, começamos o dia super bem e ajudamos também na elevação da frequência do nosso planeta. Imaginem que força, que energia, que chamamento a gente está promovendo todos juntos para o nosso planeta. Então eu convido você a realizar este mantra, muitos de vocês têm feito, têm colocado aqui para mim nos comentários, então super convido você e conto com você, que é muito, muito importante, que você convide as pessoas que você ama para virem conosco, tá bom? Realizando este mantra ao longo de todo o ano de 2025, comece todos os dias pela manhã. Tá bom? Você não gasta 5 segundinhos do seu dia para proferir estas palavras. Eu garanto que você vai ver coisas muito positivas na sua vida. Tá bom, meus queridos? Então, conto com você, porque juntos, com certeza, a nossa luz brilha muito mais. Tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. Gente, olha só que interessante. Eu tinha falado sobre o trabalho com o chakra cardíaco e vou tirar mais cartinhas aqui para vocês, mas eis que vem essas duas cartas. Essa carta me emociona demais
E aqui esse verde com rosa trabalhando dentro das duas cores que o nosso chakra cardíaco vibra, tá? Que é o verde e o rosa. Eu vou começar exatamente com essa carta por conta dessas asas. E, gente, a disposição, né? Aquilo que eu falo para vocês, que não existem coincidências, e gosto muito de compartilhar esse fluir, porque a leitura ela é construída, né? Então gosto de compartilhar esse fluir com vocês. Olha que lindo aqui estas asas nesta disposição e aqui a mesma disposição, né? Muito bonito isso. Então assim, pronto para dar o salto, né? Pronto para dar aquele salto de fé, confiando que nós estamos sempre sendo protegidos, sempre sendo guardados pelas forças superiores, pelas forças divinas. Então essa carta fala sobre a metamorfose e ela fala assim: confie no processo e seja paciente. Olha, é muito desse momento que antecede o passo, tá? Então assim, os processos da Mãe Terra, nada é acelerado, tudo passa por uma fase e passa por um estado latente. Exemplo, a própria borboleta dentro do casulo, que não entra no casulo em estado de pupa e já sai batendo asa no dia seguinte. Não, ela vai ficar ali até que ela se faça essa metamorfose, o processo da metamorfose. Então, rompa o casulo, abra as asas e voe. É exatamente assim. Esse momento, essa busca, né? Esses momentos, às vezes, de solitude, é algo passageiro, mas é uma prática, né? E é uma prática necessária, ok? Que todos nós, não é sobre o extremo, né? Mas é sobre encontrar um momento no seu dia em que você possa fazer essa prática. Então essa carta diz assim: confie no processo e seja paciente. A questão de nós nos transformarmos em algo não é algo que deve ser acelerado. A mudança é belíssima. A mudança é esplêndida. Então é isso que eu falei, eu não vejo as coisas se acelerando, pelo contrário, existe o ímpeto, existe o tchatcha de fazer, mas não é insano, é pensado, é calculado, arquitetado e planejado. Tá bom, meus queridos? Essa carta lindíssima, trazendo aqui uma inspiração no meu querido São Francisco de Assis, que vocês sabem aqui, quem me acompanha no canal sabe que eu sou devota, então a gentileza, né? A força é gentil, a verdadeira gentileza tem asas. Olha, de novo essa energia de asas. O amor em ação perdura. Gente, o amor em ação perdura aqui trazendo duas frentes para mim. O amor da linhagem, né? O amor do clã, que é toda a força aqui, como se você olhasse para o passado, sentindo a força, arrepiei, gente. Sentindo a força da sua linhagem ancestral com você, te sustentando, te apoiando neste novo caminho, nessa nova fase da sua vida, né? E também o amor pelas coisas que você faz. O amor pelas coisas que você faz, que tem asas e deixa o coração leve. Olha que lindo isso, gente. Quantas conexões. É por isso que eu gosto de fazer com vocês uma leitura completa. Por quê? Porque nós vamos vendo esses encaixes, né? Nós vamos vendo essas confirmações. É lindo demais isso. Vamos lá, tudo muito perfeito. Vou tirar aqui para vocês, então, com esse deck pititico, os chakras, para a gente ter mais energias. Eu já tenho aqui uma frequência de chakra cardíaco para vocês. Tem uma energia também de chakra da coroa aqui também. Vamos lá. Quais são os chakras para os queridos regidos sob o signo de Gêmeos estarem trabalhando neste momento das vossas vidas? O que eles precisam saber para este momento? Vamos lá, tirei 3. E aqui, gente, eu vou deixar esse deck, que é a nossa mensagem final. Olha só que lindo. Ah, eu adoro esse cristal que veio aqui. Eu vou passar para vocês. Vamos lá. Então, vou passar para vocês agora quais são os chakras aqui da vossa leitura, tá? Então, nós temos aqui, vieram todos para serem trabalhados, tá? Mas eu vou escolher especificamente alguns aqui.
Então vou começar de baixo para cima. O primeiro é o plexo solar, anotem essas cores, tá bom? Caso você queira potencializar essa energia dessa leitura e literalmente colocar a mão na massa, então anotem essas cores. Então vamos lá. Plexo solar, você vai anotar essas cores, o amarelo e o dourado. Depois, Anahata Chakra, verde e tons de rosa. Chakra laríngeo, é o chakra da garganta, azul celeste. E chakra da coroa, Sahasrara Chakra, o chakra que vai trabalhar com os tons, desde o lilás até o roxo. Tá bom, meus queridos? Então, como que vocês podem trabalhar com estas cores? Nas suas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam assim pertinho de você, por exemplo, cortina, lençol, toalha, capas de almofadas, né? Enfim, objetos que você possa ter na sua mesa de trabalho ou na sua casa. Cristais é uma excelente forma de você trabalhar. Lembre-se que eles devem estar em contato com a sua pele, tá? Para potencializar ainda mais, pode ser utilizado também flores, tá? Trabalhando com flor na cor rosa, flor amarela, flor lilás, e utilizar também essas cores nos alimentos. Então, por exemplo, o verde, todos os verdes, né, todas as folhas, o brócolis, você pode utilizar também a banana, o abacaxi para trabalhar com o amarelo, tá bom? Pode utilizar também as berries, então framboesa, amora, blueberry, tá? Que são excelentes também. Tá bom, meus queridos? São formas de vocês potencializarem todas as energias que estão aqui na vossa leitura disponíveis para você, caso queira, claro, né? E também utilizando os mantras que eu passei para vocês, tá? Então vamos lá, vou começar com esse daqui que fala sobre o equilíbrio de todos os chakras. E aqui trazendo essa harmonia, tá? Para todos eles. Então diz assim: a harmonia faz a canção da vida mais doce, mais suave, né? E é verdade mesmo. E ela tem super a ver com o equilíbrio interno, sobre essa busca por silenciar, para sintonizar, né? E a partir desse estado de harmonia, de paz, de plenitude, para que uma decisão seja tomada. Né? Aqui nós temos a jaspe verde, temos a turquesa e eu tenho uma turquesa bruta aqui e tenho a labradorita, gente. A labradorita tá aqui, ó, essa mais acinzentada, tá? É um excelente cristal para se trabalhar, principalmente para utilizar dentro do trabalho de chakra cardíaco, tá? Vou para o plexo solar. Ah, gente, olha isso, olha a mensagem que veio. Plexo solar, e essa carta fala sobre o brilho. Brilhe! Você é feito de poeira cósmica, então se mantenha brilhando. Olha que lindo, gente, perfeito, né? E todo esse dourado para vocês, e o mantra foi qual? Olha quanta sincronicidade, quantas bênçãos nessa leitura. Eu sigo no caminho da luz. Eu sigo no caminho da prosperidade. É uma prosperidade dourada para vocês, literalmente aqui, tá? Um período de realmente bastante abundância para vocês. Gostei demais dessa energia. Muito, muito, muito lindo. Uma leitura magnífica para vocês. Essa carta diz sobre o chakra laríngeo, que é o centro de força associado em conexão com a nossa fala. O cristal é a Larimar, é um cristal muito, muito, muito legal também. E diz assim, a escuta. Se você quer ser ouvida, se você quer ser ouvido, aprenda a ouvir. E aqui, gente, eu vou dar dois cenários, tá? Pode ser que seja sobre ouvir também, algo ou alguém. E aqui também vem sobre vem muito forte isso para mim. Se ouvir, né? Porque no mundo que a gente está, se ouvir virou luxo. Porque a gente está muito, né, mecanizado. Está muito querendo. Não é que a gente queira, tá? Não é que a gente queira isso, mas nós estamos sendo levados. E se a gente perceber o caminho da humanidade, a história da humanidade, nós estamos sendo levados para esse processo de mecanização da humanidade.
Isso gera muitos problemas emocionais, psicológicos, tudo mais. Então, se ouvir virou algo assim, nossa, né? Artigo de luxo, né? Artigo de luxo. É o simples, é o retorno ao básico, é o retorno à essência, que não precisa ter gasto com nada. É por isso que o trabalho que eu faço com vocês é totalmente gratuito. Entende? Totalmente gratuito. Né? O que eu entrego para vocês é totalmente gratuito. Né? Então, se escute. Escute o que a sua divina presença, eu sou, tem a falar para você. E muito sobre essa questão da escolha. Tá? E eu vou finalizar então com este deck, e lembrando que de repente eu falei aqui, né, sobre alguns cristais, então por exemplo, a labradorita, a larimar, use, caso você venha procurar cristais, ou caso você já tenha, muitos de vocês às vezes me perguntam sobre os cristais, né, use, gente, o que você tem, tá? Use o que você tem, até que você disponibilize, né, os que estejam vibrando nessas cores, tá? Se eu fosse escolher um aqui para vocês, eu escolheria um para trabalhar principalmente aqui, tá, gente? Eu escolheria um quartzo rosa ou uma ágata verde e também uma ametista. Eu escolheria esses três, tá? Ou um deles. Tá bom? Mas trabalhe sempre dentro das cores. Eu já passo as cores justamente para ficar fácil para vocês, tá bom? Vamos lá, uma mensagem para os queridos regidos sob o signo de Gêmeos, uma mensagem final para os queridos regidos sob o signo de Gêmeos. O que mais eles precisam saber? Gente, essa carta tá saindo em todas as leituras. Ai, meu Deus do céu. E o que me chama a atenção são esses tons de azul, né, gente? Tudo em sintonia com a frequência aqui do... Aqui é Agnya Chakra também e Vishuddha Chakra. Bom, essa carta vai falar sobre o riso, sobre a risada, sobre a alegria. Olha só que interessante. A felicidade e a alegria fluem de dentro de mim, do meu interior, com toda certeza. Eu encontro razões para rir frequentemente. Quanto mais eu compartilho alegria e amor, mais alegria volta para mim. Com toda certeza. Olha a balança aqui, né? E sobre a alegria dessa leveza. Então veja se você pode rir mais, você pode até rir de você. Sabe, às vezes quando a gente ri da gente, né? Eu direto faço isso com vocês. Às vezes quando eu faço alguma lambança, algum pleonasmo redundante que sai no meio do caminho, alguma tradução errada, porque é assim, né? Grava, põe para gravar e vai. Então, às vezes, eu não sou perfeita, eu sou um ser humano, né? Vou errar muitas vezes, né? A gente tenta não, mas eventualmente vai acontecer um erro aqui e ali. Então, dê uma risada, permita-se, né? A gente vai aliviando. E trabalhar também essa alegria linda de vocês, né? Para com as outras pessoas. Pode ser que essa seja até um dos motivos que você vai colocar lá na sua lista de que, poxa, em tal lugar eu não tô dando risada, mas em outro lugar eu vou ser mais feliz. Eu vou abrir mais o meu sorriso, eu vou me permitir ser mais feliz, né? Então, assim, vou ter essa oportunidade, né? Vou ter essa oportunidade. Essa carta fala sobre a soltura, fala sobre a liberação. Então, ela diz assim, Nossa, gente, olha o que está escrito aqui. Meu Deus do céu, agora a coisa ficou séria, hein? Eu amorosamente me perdoo por qualquer dúvida ou vergonha que possa ter acontecido no passado. Olha isso, gente. Eu me libero de toda a culpa e me liberto. Eu me solto, né? Eu me solto de qualquer culpa e me liberto. Eu sou perfeita, eu sou perfeito, eu sou completa, eu sou completo, eu sou plena, eu sou plena. Eu vou falar de uma vez só. Eu sou perfeita, plena e completa. Eu sou perfeito, pleno e completo. Gente, isso dá um mantra pra gente fazer, né? Você pode só dizer assim, eu sou perfeita, eu sou perfeito, né?
É sobre isso. E eu falando de imperfeição. Mas a gente acolhe essa imperfeição, não entende? Acolhe a imperfeição como sendo perfeição. A grande questão dos erros é a gente trazer à luz da sabedoria. Então, por exemplo, erramos, né? Determinada coisa, sei lá, deu errado. Não é o caso de vocês aqui, mas sobre o passado, né? Então, errei. Mas eu tenho aquele ensinamento, já está registrado. A ideia é não repetir o mesmo erro, né? Então vamos lá, essa carta, gente, é para a gente fechar essa leitura assim, com a cereja do bolo mesmo. Coisa mais linda essa leitura, me emocionei várias vezes. É uma leitura verdadeiramente muito forte. Desse ano de 2025, foi a leitura mais forte até então, né? Não sei, tá demais esse ano para vocês. Mas isso aqui é só os preparativos, né? Gente, é só os preparativos para a vossa entrada, hein? Porque já já vamos estar entrando na temporada do signo de Gêmeos e aí fica aqui ligado no canal para você não perder a sua leitura de aniversário, hein, gente? Misericórdia. E tá demais, né? Então, assim, pra gente finalizar essa leitura com chave de ouro, vem essa carta, gente, que eu falei para vocês, eu tinha falado que era a vida te chamando, a vida pedindo movimento. E eis que essa carta fala ação. Hoje eu escolho ação. Cada manhã eu tenho duas escolhas, misericórdia, aqui no meio da leitura, essa situação. Toda manhã eu tenho duas escolhas. Continuar dormindo com os meus sonhos ou despertar e ir atrás deles, né? E aí eu vou dar uma arrumadinha nessa frase, sem querer desmerecer essa obra stunning, belíssima dessa autora, mas eu vou só dar um adendo aqui para ficar mais bonitinho. Ou podemos levantar e nos tornar esta frequência dos nossos sonhos. Porque a grande ideia, que a grande sacada é que a gente não persiga os nossos sonhos, mas que a gente se torne a frequência dos nossos sonhos, a frequência perfeita da prosperidade. Que é isso que vocês estão fazendo. Gêmeos do céu, que leitura belíssima, eu tô super emocionada. E eu espero que esta mensagem possa chegar no seu coração, Gêmeos, como um sopro suave, trazendo luz, amor e esperança, meus queridos. Se eu conseguir já um sorriso seu, eu já estou feliz, já cumpri com a minha missão neste planeta. Gratidão, meus queridos Gêmeos. Se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E convido você a acessar o nosso site www.equinociotarot.com.br. O tarot tem um T mudo no final, tá bom, meus queridos? Eu vejo você também lá. E, Gêmeos, nunca, nunca, nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, de celebrar sempre as suas conquistas, meus queridos. Lembre-se sempre, siga na direção da luz divina, na direção da prosperidade. Seja essa frequência perfeita da prosperidade, meus queridos. Yes! E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Gêmeos. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Gêmeos, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Gêmeos. Até breve! Tchau, tchau!